continuidade ao nosso 20º simpósio. Com muita alegria que nós queremos convidar o pastor Gessé, que vai nos dar um testemunho. Ele que é um dos nossos parceiros de missões, uma pessoa, uma igreja que Deus tem usado muito para abençoar o campo missionário. Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor. Pastor Gessé, por favor. Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco. Podeis vos assentar, em nome de Jesus. Eu queria expressar a Deus a minha gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, ao meu pastor presidente, pastor Emerson, meu amigo, saudando o pastor Emerson, estou saudando toda a diretoria de missões da nossa denominação, aos pastores, o nosso pastor presidente estadual, o pastor Luiz Bergamin. Também saúdo a minha igreja lá em São Pedro do Turvo, igreja que o Senhor permitiu que nós pastoreássemos. E antes de falar um pouquinho do que Deus tem feito através das nossas vidas, eu queria contextualizar os irmãos. Sou pastor há 7 anos nesta igreja, São Pedro do Turvo, uma cidade do interior do estado de São Paulo, que tem aproximadamente 7.600 habitantes. A nossa igreja é uma igreja que tem 100 membros, da qual, por muita graça, o Senhor tem nos permitido pastorear. E eu começo o meu testemunho falando sobre a oferta de missões. A oferta de missões, algo que é a nossa identidade, é a nossa forma de poder estender a mão a tudo aquilo que nós já ouvimos aqui, desde sexta-feira, ontem, hoje pela manhã. E quando nós olhamos para o contexto da necessidade, nós vamos entender que tudo que nós fizermos ainda é pouco. Tudo que nós investirmos ainda é pouco. Porém, entendendo que não é o quanto, mas é a forma da qual nós estamos investindo, nós estamos vendo o Senhor fazendo milagres na nossa denominação, fazendo milagres em os continentes aonde o Senhor tem levantado missionários. Eu começo, irmãos, dizendo que o diferencial da nossa igreja, o diferencial lá em São Pedro do Turvo, é a forma com que o Senhor tem nos deixado e tem nos orientado a trabalhar. Quando nós recebemos os materiais que, com muita graça, tem sido desenvolvido pelo departamento de mídia da Missão Desafio, o anuário, nós estamos transmitindo isso lá. Nós estamos investindo o tempo do nosso culto. Isso é muito importante, porque às vezes nós pensamos que o vídeo, o anuário que está sendo passado, olha, ele toma tempo. Não, querido. Nós estamos investindo no que está acontecendo no nosso ministério. Nós estamos investindo no conhecimento do que os nossos missionários, que nós muitas vezes não conhecemos, que muitas vezes nós não apertamos a mão, que muitas vezes nós não tiramos uma selfie aqui junto dele. Nós estamos vendo aonde está chegando a contribuição que eu e você estamos colocando e ofertando ao Senhor. Então nós estamos vendo os batismos acontecendo, nós estamos vendo as construções, nós estamos vendo o investimento que tem acontecido na nossa denominação. E eu tenho um testemunho que é muito importante de uma irmã que já é bem
de idade da nossa igreja lá em São Pedro, o pastor Emerson, e ela um dia chegou para mim e falou: pastor, agora eu consigo dar com muito gosto a oferta de missões, porque eu estou vendo aonde está sendo investido. Então, meus amigos pastores, tenha um tempo de investir o conhecimento que nós estamos recebendo através da Missão Desafio, porque eu tenho certeza que vai dar muitos frutos lá na sua igreja. Uma outra forma que nós estamos fazendo lá em São Pedro é o que? Nós estamos investindo, pedimos para que os irmãos olhasse e investisse um lanche por mês. Invista um lanche em missões. Nós temos um folder que fica ali e fica exposto. Invista um lanche por mês, irmãos, e a gente tem visto algo extraordinário acontecer. Nós temos visto o Senhor sendo glorificado. E aí eu trago para os irmãos algo importante, é que nesses últimos 2 anos da nossa igreja, como eu disse, 100 membros da nossa igreja, a realidade da nossa região, irmãos, é uma região que os irmãos trabalham na lavoura, é uma área onde os irmãos têm estufa, trabalham no campo, e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nos últimos 2 anos, e pelo menos 2 vezes, a nossa oferta, a oferta OMN, ela estava entre as 10 mais que ofertaram no Brasil. Você pode aplaudir o Senhor por via disso? Entre as 10. Então, eu gostaria de conscientizar você, meu pastor, meu amigo, a investir em missão. Mas, pastor, para por aí. Não. Além disso, a nossa igreja, nós ainda ajudamos a Bolívia no sustento de 2 missionárias, lá a missionária Yolanda, a missionária Elvira. A nossa igreja investe lá também. Nós investimos também lá na África, Xai-Xai, com a família Carneiro. A igreja investe lá, ajudando no sustento de um dos filhos do missionário Sidney. Nós também, depois de termos recebido o último simpósio de missões, o missionário Josinaldo, nós abraçamos lá pelo menos uma média de 20 crianças do projeto Dai-lhe Voz de Comer. Além de tudo isso, irmãos, nós ainda temos o sustento de uma criança Dalit na School, lá na Índia. Além disso, nós também investimos na aquisição de Bíblias que foram enviadas para a Índia. Então, o contexto disso é muito precioso para nós. E o mais interessante, irmãos, não é a quantidade, é nós vermos crianças, no momento da oferta de missões, crianças que têm o prazer de pedir para o pai a oferta para ir lá e colocar no gasofilácio e ser abençoado. Igreja, irmãos, amigos, pastores, temos uma necessidade, e eu tenho certeza que quando eu e você entendemos que a obra não é minha, que a obra não é sua, que a obra é do dono da seara, porém, eu e você somos peças fundamentais em fomentar missões. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado lá na tua igreja, lá na sua congregação, lá no seu pequeno grupo. E eu finalizo, irmãos, dizendo que além disso, dentro da nossa superintendência hoje, para a glória do nome do Senhor, nós temos uma assiduidade no mês passado de 90% das nossas igrejas sendo ofertantes em missões. Isso não é mérito do pastor, não, isso é mérito de uma seara que o Senhor está procurando ceifeiros. Eu conto com as orações dos irmãos para São Pedro do Turvo, eu conto com a fomentação dos irmãos lá na sua igreja, lá no seu ministério, lá no seu departamento. E digo, irmãos, que quando nós investimos em missões, algo extraordinário acontece na nossa igreja, acontece na nossa cidade, e a começar em nós, principalmente, pastor Rampazzo, dentro da nossa casa. Eu termino, queridos, louvando a Deus e dizendo: São Pedro do Turvo é uma cidade pequena, mas com um coração que arde em missões. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e eu tenho certeza que no ano que vem nós teremos mais testemunhos de milagres do Senhor, sendo contado por pastores, amigos de ministério, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. Não é competição, é o pouco de muitos
fazendo a diferença no reino. Aplauda o Senhor, que Deus os abençoe.